Bom dia, igreja. Graça e paz seja com todos. Espero que todos estejam bem e felizes para mais um culto ao Senhor. Uma manhã maravilhosa, né? Um domingo ensolarado que Deus preparou para nós. E privilégio temos de estar aqui, né? Poderíamos estar em qualquer outro lugar nesse momento, mas o Senhor nos atraiu para a glória do nome dEle. E para nossa alegria, porque melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 longe dela, não é verdade? Hoje é um culto especial, né, irmãos? Culto de ceia nos remete à alegria, nos remete ao amor, nos remete ao perdão, nos remete ao conserto, nos remete à salvação. E, mediante isso, aprove ao Senhor hoje que falássemos sobre salvação, um chamado à santificação. Para isso, nós vamos usar o texto que está em Hebreus, no capítulo 12, eu convido os irmãos a estarem abrindo. Hebreus, capítulo 12, hoje eu vou usar a versão NVI, Hebreus, capítulo 12, então na leitura pode estar um pouco diferente da versão que vocês têm, mas espero que Deus dê a graça de todos nós chegarmos ao pleno entendimento. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Podemos? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podia suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus.
Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Irmãos, hoje nós veremos que quando Jesus nos salva, Ele nos convida a viver de uma forma diferente que vivíamos antes. E para isso nós usaremos esse capítulo 12. O capítulo 12 de Hebreus, irmãos, é um capítulo muito profundo porque ele trata de diversos temas que o cristão tem que estar alerta. Ele trata de diversas coisas que não podemos nos distrair e que facilmente passa despercebida a nós no dia a dia. Esse livro de Hebreus, irmãos, ele foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo, que estavam deixando o cristianismo e retornando ao judaísmo. Então, o autor escreve esse livro com o intuito de encorajar eles, de incentivar eles a perseverar na fé e a não retornar aos rudimentos antigos. Foi escrito para eles com a mensagem prioritária de mostrar que Jesus é superior ao sistema de sacrifícios pelos pecados que era praticado no Antigo Testamento. E foi escrito para nós, para nos lembrar que ainda que não somos judeus, também não devemos retornar à vida passada que vivíamos. Então se aplicava a eles e se aplica a nós como igreja nos dias de hoje. Não se sabe ao certo quem escreveu esse livro, mas certamente era alguém que tinha muito conhecimento da lei judaica e do convívio deles, porque a gente vê que ao longo de todo o livro, ele trabalha de coisas detalhadas até dentro do sacrifício. Então era alguém praticante, era alguém que estava envolvido na fé. Esse livro se encaixa na 3ª ou 4ª década após o início da igreja primitiva, trazendo para vocês um pequeno esboço do que o livro vai tratar. No capítulo 1 e 2, o autor vai dizer que Jesus é superior aos anjos. Capítulo 3, ele vai trazer para nós que Jesus é superior a Moisés. Capítulo 4 ao 7, Jesus é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Capítulo 8 a 10, Jesus é nosso sumo sacerdote. Capítulo 11 vai trazer um capítulo muito conhecido, que é a galeria dos heróis da fé. Cita diversos irmãos do passado que renunciaram às suas vontades, os seus desejos nessa terra e viveram com dedicação ao Senhor. Capítulo 12, que é o que vamos trabalhar, é um convite à perseverança na fé e a caminhar de forma íntegra diante do Senhor. E no capítulo 13, o autor dá algumas instruções finais para os seus leitores. Então, agora entrando no texto em questão, irmãos, vamos extrair dele de alguns ensinamentos importantes que precisamos fixar na nossa mente para caminharmos de uma forma agradável ao Senhor. Eu gostaria que vocês gravassem a seguinte frase na mente: devemos nos santificar para o nosso Deus. Vamos repetir? Devemos nos santificar para o nosso Deus. O capítulo 12, ele começa no versículo 1, dizendo logo o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Talvez na sua versão esteja assim: livremo-nos de todo o embaraço e pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É interessante que o versículo ele começa dizendo para a gente deixar de lado o embaraço, deixar isso para trás e seguir, correr com perseverança a carreira que foi proposta. Mas o que seria esse embaraço, irmãos? Existe uma diferença entre embaraço e pecado. Nem tudo que fazemos é pecado, amém? Creio que ninguém caminha pecando o tempo todo, não é verdade? Tem coisas que a gente faz que é lícita aos olhos de Deus, não está ofendendo Ele. Tem coisas que são boas, só que, porém, o nosso coração ele é tão inclinado ao pecado que até o que é bom a gente consegue distorcer e fazer virar um pecado depois. Um exemplo:
É pecado trabalhar? Muita gente queria que fosse, né, irmãos? Mas não é, não. Então, veja só, trabalhar é algo, inclusive é uma ordenança do Senhor. Do suor do seu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida, até que retorne ao pó. Não é verdade? Mas se você trabalha incansavelmente, incessantemente, e o seu trabalho tira o seu tempo de comunhão com a sua família, tira o seu tempo de comunhão com a sua igreja, tira o seu tempo de comunhão com o seu Deus, principalmente, o seu trabalho está se tornando um embaraço na sua vida. Aquilo que Deus deu para você tirar o pão e se alimentar, você tem usado de forma errada e tem deixado Deus de lado para abraçar aquilo que Ele te deu. Olha só, é um embaraço. Consequentemente, vai virar um pecado. Por quê? Porque você está colocando o seu trabalho no lugar de Deus. E a gente precisa ficar atento nisso. Outra coisa importante de tratarmos, né? Trabalhar muito é pecado? Não. Depende da finalidade com que você está trabalhando. Porque tem muita gente que já tem 2 empregos. Hoje em dia, se conversa com o pessoal, até brinco, né? Que o pai do Cris lá do seriado, hoje em dia não tinha moral, não. Porque o pessoal hoje... Você trabalha de quê? Eu sou médico, advogado, engenheiro, e aquela pancada de profissão, e nas horas vagas ainda rodo no Uber. Você fala, que hora que você dorme? Que hora que você passa com sua família? Então pensa, mas aí quando você vai sondar a finalidade disso, você vai ver que o trabalho está sendo um embaraço na vida da pessoa, porque ela está trabalhando para adquirir riqueza, para acumular, só para satisfazer a si mesmo. E isso é errado. Deus deu o trabalho para que tenhamos alimento para viver, e não para que vivemos só para trabalhar, entende? Então temos que tomar cuidado. Também não podemos continuar vivendo as velhas práticas. Ele fala para deixar os embaraços, mas ele fala para deixar os pecados também de lado. Que pecados seriam esses, irmãos? Citando alguns aí: adultério, mentira, fornicação, roubo, pornografia, idolatria, e aqui não se refere apenas a imagens, esculturas e a outras coisas que as pessoas idolatram por aí, né, que vemos, espíritos e tudo mais. Mas envolve também bens materiais e até mesmo pessoas da nossa família, posições sociais. Temos que deixar toda a idolatria de lado. Caminhávamos assim quando não conhecíamos o Senhor. Fomos salvos para nos santificarmos para o Senhor. Então devemos deixar tudo que é embaraço e tudo que é pecado para trás e seguirmos a palavra do Senhor de modo que o agrade. O autor começa nos dizendo isso. Outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é que ele começa o capítulo 12 justamente com a palavra portanto. Vamos pensar um pouco nesse portanto? O que está falando no capítulo anterior que a gente falou, no capítulo 11? Galeria dos heróis da fé. Homens que abdicaram de suas vidas e que se desprenderam das coisas desse mundo a fim de agradar ao Senhor, a fim de glorificar o Senhor com as suas vidas. Ele traz exemplos de vários, e ele traz exemplos de várias coisas que esses vários fizeram. E aí ele entra no capítulo 2 dizendo, portanto, visto que estamos rodeados, né, de tão nuvem grande de testemunhas, quem? Os heróis da fé, as pessoas que estão à nossa volta, os anjos e o próprio Deus, devemos deixar para trás o embaraço e o pecado. Devemos seguir o modelo que foi dado no capítulo anterior, e abdicar de nossa vida também para agradar o nosso Senhor. Então, olha só como que apenas no primeiro versículo ele já traz coisas importantes para nós, e muitas vezes passa despercebido. O pecado, talvez não, irmãos, porque fica mais escancarado. Mas e os embaraços que são postos em nossa vida? E os pratos aí que são postos diante de nós, que nos levam a tropeçar, e com coisas que não são pecado, mas às vezes a gente vai caminhando por um lado, que depois aquilo vai gerar um pecado. Mas como que a gente vai deixar para trás esses embaraços, esse pecado? No versículo 2, o autor vai dizer, olha só, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O texto nos diz para ter os olhos fitos em Jesus. A palavra fitos, irmãos, quer dizer fixo, quer dizer fincado, imóvel, enraizado. É assim que os nossos olhos têm que estar em Jesus, completamente preso nele. Temos o exemplo do irmão Pedro. Enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhou sobre as águas. Quando ele desviou o seu olhar e olhou para a situação ao redor, o que aconteceu com ele? Foi naufragando. E assim devemos fazer.
Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o nosso maior exemplo, ele é o alvo, é ele quem devemos seguir e imitar. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por ele. Note que o texto cita que Jesus, sendo Deus, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou o que suportou. Suportou a cruz, desprezando a vergonha. E isso serve para nós de ânimo, porque o nosso Senhor, sendo puro, sendo santo, sendo imaculado, ele suportou um peso que era nosso, para nos dar benefícios que jamais alcançaríamos por nós mesmos. E não vale a pena olharmos com ânimo para a esperança que nos está proposta, assim como o mestre fez, de olhar para a alegria que estava proposta para ele, para nos motivar a caminhar em perseverança, em obediência, em santidade. A alegria que foi proposta para Jesus, se sentar ao lado de Deus e ver que ele redimiu o povo. E a alegria que está proposta para mim e para você? Saber que estávamos destinados ao inferno, ao lamaçal de destruição, que não podíamos sair dali porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E ele nos abriu a porta de esperança. Ele nos estendeu a mão quando ninguém mais podia nos estender. Devemos fixar os nossos olhos nisso, para que a gente caminhe de uma forma agradável ao Senhor, para que a gente deixe para trás os embaraços e os pecados dessa vida. É isso que o Senhor vem nos convidando. E o autor dá uma ênfase, porque no versículo 3 ele vai dizer novamente, olha aí, versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Primeiro, no versículo 2, ele manda manter o olhar fixo, enraizado em Jesus. Agora, no versículo 3, ele fala, pensa bem nele, encha sua mente dele, reflita o tempo todo nele, no que ele suportou, para que vocês não desanimem. Irmãos, para a gente não desanimar de caminhar nessa terra, é só manter os nossos olhos em Jesus. A gente olha para o lado da imoralidade, a gente olha para o outro, coisas erradas acontecendo, a gente olha para o outro lado, parece que a gente está até no livro de Jeremias, né, gritando violência, 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 cadê a justiça? A justiça é cega. A gente olha para o lado e irmãos que deveriam estar sendo luz na terra, está sendo destruição. A gente olha para famílias e famílias se dissolvendo por coisas mais banais possível. Se a gente não pensar em Jesus, se a gente não manter os nossos olhos no Senhor, a gente desanima de caminhar nessa terra, mesmo estando dentro da igreja. Se a gente não fixar o nosso olhar nele e pensar em coisas de boa fama, de boa índole, de bom gozo, nas coisas do alto, pensar na alegria que está proposta para nós, a gente não caminha. A gente simplesmente vai parar onde a gente está. Ou talvez pior, né? A gente pare e faça como os hebreus aqui estavam fazendo. Recue e volte para a vida antiga. Eu era mais feliz antes, eu tinha menos problemas antes. Quem nunca ouviu alguém falando assim? Quando eu caminhava no mundo, a minha vida era mais fácil. Depois que eu virei crente, as coisas ficam tão difíceis. Mas Deus não prometeu que seria fácil, não, irmãos. Ele prometeu que teríamos companhia. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Foi fácil para Jesus a caminhada dele aqui na terra? E ele é Deus. Por que nós, sendo pecadores inclinados ao mal, pensamos que a nossa tem que ser fácil? Muitas vezes pintamos na nossa mente um gênio da lâmpada que só vem para trazer coisas boas para nós, o que nós pedimos. Mas esquecemos que, como no final do capítulo aqui diz, o nosso Deus também ele é um fogo consumidor. Mas o texto continua no versículo 4, irmãos, dizendo, na luta, inclusive foi citado na escola bíblica hoje esse texto, né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Esse versículo, irmãos, ele chama atenção, porque ele diz que devemos resistir ao pecado até o sangue. Parece algo incomum nos nossos dias, né? Parece algo que se tornou banal a nós, é resistir ao pecado. Ele vem e muitas vezes os braços são abertos e o pecado é abraçado como se fosse algo natural.
A igreja tem trazido coisas do mundo para dentro delas, usando de pretexto que é para atrair os jovens. Se a palavra de Deus não for suficiente para atrair, para manter os jovens ali, irmãos, não vai ser jogo de luz, não vai ser as festinhas gospel. Inventam tanto de coisa gospel, né? Pega o trem do mundo e põe gospel na frente e acha que está valendo. Daqui a pouco, como diz o pastor Leonardo, vai existir até um inferno gospel, feito só para crente, irmão, que pensa que pode viver de qualquer jeito. E isso é muito triste. Isso é algo muito complicado. Precisamos resistir ao pecado até o sangue. E aqui eu faço uma pergunta para a gente refletir nessa manhã. Como que tem sido a sua conduta e a minha conduta quando o pecado chega e bate na porta do nosso coração? A gente olha para Jesus e pensa nele, clama a ele, ou a gente olha para o pecado e fala assim, já foi pago o preço, né? Está tudo bem, Deus perdoa, vai dar tudo certo. Até hoje não deu ruim, eu peco nisso há tantos anos já, e até hoje está tudo bem. Eu não fui fulminado, eu não estou doente, eu não perdi o que eu tenho. Será que está tudo bem mesmo? Não, mas Deus até me usa no púlpito, Deus me usa para cantar, para louvar, para servir na igreja. Será, irmãos, que Deus está te usando porque Ele concorda com a sua conduta? Ou será que Deus está te usando porque Ele zela pelo nome dEle e a igreja que está aqui é o povo dEle que precisa ser alimentado? Não quer dizer que porque você está sendo usado, que a sua vida está agradando a Deus, não. É necessário resistir ao pecado até o sangue. Por isso, irmãos, precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Ele nos salvou para sermos santos. Versículos 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Irmãos, como que você e eu temos nos portado diante das correções do Senhor? É como eu converso até com o meu filho, Vitor. Falo, Vitor, quanto mais a gente aprende do Senhor, mais a palmada fica mais forte quando a gente erra. Porque uma coisa é uma pessoa que está chegando na fé agora, que está começando a caminhar. Outra coisa é uma pessoa que está à frente da igreja ensinando, que está na escola bíblica dando aula, que está na rua evangelizando e já conhece a palavra. Uma coisa é quando você, quem aqui é pai e mãe, vai saber do que eu estou falando. Uma coisa é quando seu filho faz algo que não era para fazer, ele esbarra e derruba alguma coisa e foi sem querer. Outra coisa é quando você já falou umas 35 vezes com o menino assim, não mexe nisso aqui, porque isso aqui pode quebrar, pode te machucar. Tá bom? Tá bom. Você vira as costas, o menino vai lá e puff, quebra o negócio. Fala a verdade, irmãos. O sangue ferve ou não ferve? Agora pensa, uma pessoa que está começando a ler a Bíblia agora, não conhece nada. Outra pessoa que já leu a Bíblia umas 30 vezes, de trás para frente, de frente para trás. Será que Deus vai olhar para o pecado daquele que já leu, da mesma forma que Ele olha para o pecado daquele que está começando agora a caminhar? Não que Deus tenha 2 pesos e 2 medidas, mas com aquele que está aprendendo, vai com mais calma, não é? Mas aquele que já sabe. Olha o que Jesus falou com os fariseus, vocês são a raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão bonitinhos aí, está todo mundo vendo e achando que está lindo, só Deus sabe a podridão que está aí dentro. Então, irmãos, a gente precisa olhar para a disciplina do Senhor como algo bom para nós. Quando Ele nos castiga, quando Ele nos chama a atenção, Ele está querendo promover crescimento no nosso coração. Livro de Romanos, coloca para mim na tela, por favor, Samuel. Romanos 8, 28. A gente gosta muito de citar esse versículo, né? A maioria aqui deve conhecer até de cabeça. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou talvez você conheça esse versículo assim. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus,
dos que são chamados segundo o seu propósito. É lindo citar, não é, irmãos? Mas você crê realmente que todas as coisas cooperam? Porque quando o autor escreveu todas, ele queria dizer todas mesmo. As boas e as ruins. Os momentos de alegria e os momentos de pranto. Todas essas coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, olha só, a nossa geração hoje não aceita correção, a geração de hoje não aceita repreensão, não aceita dizer que está errado o que está fazendo, é uma geração mimimi, que tudo que fala está ruim, tudo que fala, não pode ser assim, é fechar a cara e tudo. E o texto cita aqui de ficar magoado. É uma geração que se magoa quando você abre a palavra e expõe para eles, olha, o que você está fazendo está errado. Não, mas Deus ama o pecador. Sim, o pecador arrependido. O pecador que não tem arrependimento nele, está reservado para ele o inferno, de fogo, onde o verme não morre, o fogo não apaga, onde há pranto e ranger de dentes. Por amor à santidade de Deus. Por amor ao seu nome, Deus zela pela tua palavra. Não é justo da parte de Deus a pessoa viver uma vida desregrada a vida inteira, desprezar Deus a vida inteira, e depois chegar lá como que está tudo certo. Vocês já repararam como que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer se santificar e abrir mão do pecado? Se você perguntar para qualquer um, pode ser o cara que está fazendo a coisa mais errada que você julgar errada aí fora no mundo. Você quer ir para o inferno? Só se o cara for muito doido falar que quer, irmãos. Eu não vi ninguém falar até hoje. Todo mundo quer ir para o céu. Jesus abriu o caminho, mas ele exigiu santidade para entrar lá. Ali não entra de qualquer jeito. Muitas vezes as pessoas dizem, venha a mim como estiver. Sim, Deus nos chama como a gente está naquele momento, mas ele pega a gente e faz como o gadareno. Ele curou ele livrou ele e ele limpou ele. De modo que quando as pessoas voltaram e viram o gadareno, ele já não estava mais do mesmo jeito. Ele estava com são juízo, ele estava vestido. Então, Deus nos traz a ele e nos limpa. E para isso, muitas vezes, ele vai nos disciplinar e nos corrigir. Não desfaleçamos quando isso acontecer. Versículos 7 e 8, irmãos. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Irmãos, quem não corrige seu filho? Quem não chama a atenção do próprio filho? Como eu já disse outra vez para uma pessoa que eu conheço, amar não é deixar fazer tudo que quer. Amar é pôr limites. Deus colocou limites para nós e nos ensinou os limites que Ele colocou. Então, assim somos nós com Deus. Se você é um filho, uma filha de Deus, Ele vai te corrigir. Vai ter umas palmadas em alguns momentos aí. Deus nos afaga, mas Ele também nos corrige. Não pense você, cristão, preste atenção nisso. Não pense você, cristão, que pecará em paz e passará impune diante do seu Pai do céu. Se você tem vivido uma vida desregrada e tem ficado tranquilo, em paz e sem correção, aconselho que se preocupe. Pois se as correções não estão chegando, é um sinal de alerta para que você reveja a sua vida e note se você realmente já é um filho ou ainda não. Lembre-se que Pedro caminhou com Jesus 3 anos e Jesus falou com ele, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava dentro da igreja, irmãos. É possível que entre nós exista pessoas que já caminham há muito tempo dentro da igreja e ainda não tenha tido uma conversão real ao Senhor. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele é bom e Ele tem um dia preparado para cada um de nós. Mas ainda que você sinta as mazelas do seu coração, como muitas vezes eu senti, já olhei para o espelho e falei, Deus, não é possível que o Senhor me salvou e eu ainda peco desse jeito. Não desanime de perseverar na santificação, irmãos. Dia após dia. Ela é um processo que vai durar todo o seu tempo de vida aqui, até que o Senhor venha e te glorifique. Aí sim. Aí vai ser só glória, né, pastor?
acabou o pecado, acabou a influência dele, acabou as ofensas ao Senhor, acabou a necessidade de pedir perdão, porque você não vai mais ofender o nosso Senhor, assim como eu também não. E esse dia está chegando, igreja. Vamos preparar o nosso coração, porque o nosso Senhor já está chegando para nos buscar. Não vamos desanimar. Versículo 9 e 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Irmãos, é feito um paralelo aqui bem legal, né? A Bíblia é bem didática, e ela faz um paralelo entre os nossos pais da terra e o nosso Pai do céu. Quem aqui é pai, já deve ter errado alguma vez na correção com seus filhos, e ter sido injusto, ou ter se excedido no castigo, ou até mesmo na força de dar uma palmada. Mas o nosso Deus, Ele não erra, Ele dá tudo na medida certa. Ainda assim, cada um de nós aqui já foi filho um dia, né? E já recebemos correções, às vezes severas, de nossos pais, e nem por isso nós deixamos de amá-los, nem por isso nós deixamos de olhar para eles com reverência, com respeito e de querer o bem deles. Então, irmãos, quando Deus nos corrige, não devemos olhar para Ele com mágoa, com desprezo, com raiva, mas devemos entender que a correção é para o nosso bem. Nosso Deus, Ele dá tudo na medida certa. Ele nunca erra, Ele nunca se excede. E a própria Escritura nos deixa claro em 1 Coríntios 10, 13. Coloca para mim, Samuel, por favor. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Olha o amor do nosso Deus. Ele não dá além do que a gente suporta, e quando a aprovação vem, Ele já está com o escape preparado. Ah, mas às vezes demora, irmãos. Processo de santificação. Ah, mas o irmãozinho passou a mesma prova que eu e saiu rápido. Às vezes ele aprendeu mais depressa do que você, o que Deus estava querendo ensinar. Às vezes a medida que Deus tinha para ele para ensinar era diferente da sua. Não reclama da correção e nem do tempo que está demorando. Todo mundo aqui, eu acredito que crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus é amor e que Deus é bom. Se Deus é bom, Ele não vai fazer nada de mal com a gente, não é verdade? Versículo 11 ao 13, irmãos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Quem de nós, irmãos, nunca foi repreendido ou chamado a atenção, seja por um amigo, seja pelos nossos pais, pelos professores, por algum irmão da igreja, ou pelo próprio Deus, né, em algum momento? E ficamos indignados ou até mesmo contrariados com aquela situação. Acredito que todo mundo já passou por isso aqui. Acredito que seja necessário para cada um de nós, irmãos, passar pela disciplina e ser chamado a atenção. Eu lembro já de palmadas fortíssimas que eu tomei do meu pai, e na hora foi terrível. Eu falei, você é maldoso, olha como é que você está me batendo. Por que você está me batendo? Mas hoje eu agradeço a Deus, porque aquela palmada não me matou, não. Ela me ensinou a direção certa de andar. Então, quando a gente tomar as palmadas de Deus, quando a gente ser corrigido, irmãos, tenhamos a certeza de que Ele nos ama e que Ele quer que a gente amadureça e caminhe por um caminho reto e íntegro. No Salmo 119, no versículo 67, diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Irmãos, ser afligido é passar por correção.
é passar por disciplina, é passar por prova em algum momento. Olha o que ele está falando, o autor. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas quando o Senhor me pôs na aflição, quando o Senhor me corrigiu, eu mudei a minha forma de caminhar. Irmãos, Deus nos corrige para que a gente guarde a palavra dEle, para que a gente ande, caminhe de uma forma que agrada a Ele, de uma forma que Ele se alegre em nosso caminhar. Que não seja, irmãos, as coisas que recebermos na nossa vida, claro que tudo é pela graça, mas que não seja pela misericórdia assim, eu vou dar o pão ali, porque aquele irmão ali está tão preguiçoso de trabalhar, que se eu não der o pão, ele vai morrer de fome. Então, vou levantar alguém para ajudar ele, porque ele está preguiçoso de trabalhar. Mas que a bênção venha na sua vida, porque você está alegrando o coração de Deus, está fazendo a sua parte, e Deus está se alegrando em ver você e eu nos esforçar, e trazendo coisas boas. A gente vai ser corrigido, mas nem por isso a gente tem que ficar trazendo só tristeza para o nosso pai, não. Quem aqui é pai e mãe sabe. É tão bom quando o filho obedece, né? A gente pede, ele faz certinho o que a gente falou. No momento exato, aconteceu a situação, você fala assim, não faça isso, ele só vira para você e fala, tá bom. Mas quando o menino retruca e vai retrucando, dá vontade de apertar o pescoço do menino, não dá, irmãos? É difícil. É difícil. Agora pensa na paciência de Deus com esses milhões, bilhões, trilhões de pessoas que já passaram na terra, que estão sobre a terra e que faz coisa que desagrada a Ele todo dia. Deus podia fulminar todo mundo, irmãos. Era só Ele dizer, acabou, e a pessoa ia cair mortinha no chão. Mas Ele é misericordioso. A paciência dEle, a gente tem que aprender muito com o Senhor. Versículo 14... Continuando aí, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quero destacar aqui duas palavras, irmãos, esforcem e serem. Elas deixam claro para nós que Deus nos deixou a sua palavra, que é o nosso manual de fé e prática, que nos orienta e dirige os passos, nos deixou o Espírito Santo também para nos ajudar em nossas fraquezas. Mas essa palavra, esforcem e serem, Ele está colocando no seu e no meu ombro a responsabilidade. Eu te dou as ferramentas, mas você tem que se esforçar. Você tem que ser. Você tem que caminhar em paz com seu irmão e esforçar para isso. Ô, irmãos, Deus sabe como é que a gente é terrível. Ele sonda o coração da gente, coisas que nem a gente conhece. Você olha para o irmão e fala assim, irmão, você é difícil demais, viu? Vou te suportar. Mas o irmão deve estar olhando para você e pensando, mesmo coisa, você é 3 vezes pior que eu e eu tenho que te suportar. A gente é difícil, irmãos. E como é difícil viver em paz nos dias de hoje, em que tudo em volta quer instigar a briga, quer instigar a divisão, quer instigar a competição. As pessoas olham hoje e pensam assim, o importante não é ser, o importante é ter. E aí a gente vê competição dentro da família, um querendo ter mais do que o outro. Às vezes você já tem o carro que você sonhou e pediu a Deus, aí seu vizinho vai lá e compra um carro que é mais caro que o seu, você olha e fala, não, vou ter que trocar de carro lá, olha. O meu carro já custa 350 mil, o dele custa 500, por que ele tem um de 500 e eu tenho um de 350? Não é verdade, irmãos? E pense, já tem um carro de 350 mil, e ainda quer mais, não está satisfeito. A gente precisa se esforçar para viver em paz com todos, e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então que o nosso coração esteja isso, enraizado. Precisamos viver em paz com o nosso próximo. E precisamos nos desviar dos maus caminhos. Porque, olha lá, a salvação é um chamado à santificação. Deus não te salvou para você continuar vivendo do mesmo jeito. Deus não te salvou para você continuar vivendo as mesmas coisas que você vivia antes, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, falando as mesmas coisas que você falava antes, se comportando como você se comportava antes. Deus quer mudança em nós, irmãos. Levíticos, capítulo 11, versículo 44, o Senhor diz assim, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então, se alguém tem alguma dúvida aqui, por que a gente precisa ser santo, Deus ele é direto no ponto. Vocês têm que ser santos porque eu sou santo.
Eu sou santo, vocês têm que ser santos. Vocês são meu povo, meus filhos, eu te comprei com preço de sangue. Vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Amém? Versículo 15 ao 17, irmãos. Vai dizer o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Irmãos, nós vemos aqui um convite de Deus a manter a pureza em nós, a não deixar raiz de amargura no nosso coração. Lembrando que toda raiz de amargura começa como uma sementinha, que não foi tratada, que não foi arrancada, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e vai causando perturbação e contaminando a muitos, como o texto diz. E ela cita como exemplo Esaú. Quando Esaú chega no ponto de vender o seu direito de primogenitura ao seu irmão, porque ele chega do campo e exageradamente ele fala: eu estou morrendo, que me importa uma primogenitura? Irmãos, o homem estava com fome, só não tinha almoçado, estava morrendo. Quantos irmãos aí passam fome, fica uma semana sem comer e não morre? Aí ele exagera na sua expressão, desvaloriza o que Deus deu, porque no Antigo Testamento, para o judeu, o filho mais velho recebia uma porção dobrada da herança, ele recebia bênçãos que os mais novos não recebiam, e ele falou: o que me vale um direito de primogenitura? Me dá logo o que eu preciso. Ele olhou para o aqui e o agora, e é o que a igreja tem feito, irmãos. A igreja olha para o aqui e o agora, e por um prato de lentilhas, ela abre mão do banquete celestial que o Senhor preparou para ela. Por um prato de lentilhas, irmãos. Como eu costumo dizer algumas vezes, tem pessoas deixando de comer um banquete que o Senhor fez para comer as migalhas que Satanás joga. E Satanás ri na cara da pessoa e fala: você é um bobo. Como que você acredita nessas coisas? Tendo a Bíblia nas suas mãos. Pensa só, irmãos, nós temos direito adquirido por Cristo, nós temos perdão que Ele não recebeu, nós temos porta aberta no céu que para Ele foi fechada, e a gente dá ouvido para um mentiroso, sacana, homicida desde o princípio, e a gente não valoriza o que Deus tem para nós. E aí a gente vai deixando uma sementinha pequena no coração e crescendo e brotar raiz de amargura, e o fim é triste demais, não é mesmo? Vai crescendo, contamina muitos. E aí pensem bem, irmãos, despreza-se o que Deus preparou e apega-se no que tem aqui, no mundo. Depois quer bater na porta do céu e dizendo: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome profetizamos e fizemos isso e aquilo. Quando Jesus fala isso, Ele está falando para dentro da igreja. Tem irmãos dentro da igreja que caminham aqui e desprezam o Senhor. Não trata o Senhor com a devida reverência que o Senhor exige e que o Senhor merece. E espera que lá receba o banquete celestial. É tempo de conserto, irmãos. É tempo de mudar o nosso caminhar. E o culto de hoje exatamente nos remete a isso. Tempo de conserto. Mas não adianta tomar o pão e o suco e não mudar o nosso caminhar. É porta para fora que você vai ver se você é crente de verdade ou não. É quando fechar a porta da igreja aqui e você sair para ir embora e na hora que você arrancar o carro, algum irmão vir te xingar lá na rua. Você olhar para ele e abençoar a vida dele. É quando as dificuldades vierem. Partindo para o fim, irmãos, versículo 18 ao 24, vai dizer o seguinte: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado.
O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Irmãos, o autor aqui ele faz uma menção das manifestações de Deus no Antigo Testamento. No livro de Êxodo, no capítulo 19, o monte tremendo, a fumaça, os trovões, os raios, que foi exatamente como Elias esperou que Deus se manifestasse quando ele escondeu na caverna. E aí ele faz um comparativo. No Antigo Testamento, Deus se manifestava dessa forma. Não que ele não se manifestasse de forma calma também, tá, irmãos? E aí ele faz um paralelo para ver o quê? Agora vocês estão no tempo da graça. Jesus se manifestou de uma forma amável a vocês. No Antigo Testamento, os irmãos temeram e tremeram diante da manifestação de Deus. Jesus chamou vocês em amor agora. Vocês estão voltando para o tempo antigo, onde as coisas eram terríveis, onde, como a própria palavra diz, era olho por olho e dente por dente. Vocês estão abrindo mão da graça que foi oferecida para voltar aos rudimentos antigos. Não façam isso. O que Jesus ofereceu para vocês são as boas novas de alegria. Sem medo de viver a vida em Cristo Jesus, vocês devem caminhar. E isso está disponível para nós também, irmãos. A alegria de viver em Cristo Jesus. No versículo 25, novamente, os irmãos vão ser advertidos a não desprezar a palavra do Senhor. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Vou ler aí o 26 e o 27 também. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Irmãos, olha que interessante, que ele alerta primeiro para não brincar com o Senhor, e aí depois ele traz assim: Deus vai abalar o que pode ser abalado. E eu gostaria de trazer de exemplo para os nossos dias, que essa palavra era tão real para eles, e tão viva na vida deles, como é para nós nos dias de hoje, usando o exemplo da pandemia. A pandemia é um exemplo claro de que tudo que podia ser abalado foi abalado, irmãos. Pessoas que firmavam a sua confiança em dinheiro perderam a sua vida, mesmo tendo dinheiro. Pessoas que pensavam que eram intocáveis por causa da sua posição na sociedade, foram tocados. A pandemia nivelou todos por igual. Não teve rico nem pobre, negro nem branco, escravo ou livre, né? Porque ainda existem pessoas em escravidão hoje, infelizmente. Mas colocou todos em pé de igualdade. Não podemos fazer nada. Mostrou para nós como que somos pequenos e limitados, um vírus que os nossos olhos nem conseguem ver, se não tivermos aparelhos específicos. Matou milhares de pessoas e levou outras milhares de pessoas a perder aquilo que eles tinham. Então, irmãos, Deus sacode o que pode ser abalado para que mantenha aquilo que não pode ser abalado, que é a vida eterna. Então, que o nosso coração esteja apegado nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. Nosso Deus nos salvou para a santificação. Ele vai nos levar para o céu, amém? Amém? Mas Ele quer que a gente caminhe como cidadãos do céu aqui. E para finalizarmos o versículo 28 ao 29... Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, quanta alegria contida nesses últimos 2 versículos. Nós deveríamos chorar, pular, gritar e saltitar em saber que nenhum de nós éramos merecedores, nenhum de nós buscou por Ele, nenhum de nós o amou primeiro, e mesmo assim, Ele já tinha o plano perfeito de reconciliação. Vocês já pararam para pensar nisso? É lindo demais ver que Ele nos deu a oportunidade de habitarmos com Ele em um reino inabalável,
onde realmente a justiça é exercida e ela não é comprada, onde a imoralidade não existe e não impera, onde as coisas erradas não acontecem e onde realmente experimentaremos um reino de justiça que não pode ser abalado. Sabe por que as coisas não melhoram aqui na terra, irmãos? Porque Deus quer deixar aceso no seu coração e no meu o desejo do céu, o desejo da eternidade. Quando as coisas começam a melhorar um pouquinho aqui e fica confortável demais, a gente já se acomoda. Imagina se tudo desse certo aqui, que não seria a terra não, que já seria o céu. Nosso Deus é um fogo consumidor. Nós não somos dignos, como disse João Batista, nem de desatar as sandálias de seus pés. Um dia tudo isso aqui vai ser consumido, irmãos. Mas Deus fará novos céus e nova terra. E ali habitaremos com Ele por longos e longos e longos anos, se é que podemos dizer assim, porque a eternidade não pode ser contada. E passaremos a eternidade a conhecer ao Senhor, e a conhecer ao Senhor, e a conhecer o Senhor. E nunca esgotaremos essa fonte infindável de amor, de alegria e de conhecimento que é o nosso Senhor. Então sejamos gratos porque Ele nos salvou para a nossa santificação, para a nossa alegria e por misericórdia. E a pergunta que fica para nós esta manhã é a seguinte, eu gostaria que você fosse para casa pensando nisso. Tenho me santificado e me tornado amigo de Deus para morar com Ele na eternidade? Ou ainda tenho cedido aos desejos da carne para agradar o meu coração? Que o Senhor nos ajude, irmãos, e tenha misericórdia de nós, para que nos esforcemos e tenhamos prazer em nos santificar para Ele. Amém? Você ora para nós?